Queria agradecer à FEMPROF e a todos os presentes esta oportunidade e o mérito de assinalar esta data, que é sempre uma data importante, não apenas porque ela é simbólica para o regime democrático, mas porque ela representa um ponto alto da luta social, da luta progressista em Portugal, um país que regressou à República, se dotou de uma democracia e de uma Constituição socialmente avançada e estudada em todo o mundo, conhecida, uma Constituição pela qual, 37 anos depois, ainda tantos se batem e que já foi objeto de várias amputações, revisões, o que quer que se queira chamar a isso, mas que, no essencial, ela continua com aquela luz que vai bruxuleando para um porvir diferente, para um futuro alternativo que se pretende para o povo português. Muitos disseram dela que era uma Constituição programática, que não era prática. Realmente ela tem essa vertente programática que é importante, não só porque transporta pensamento, mas também porque é disso que se fizeram muitas utopias e muitos sonhos que se viveram nos idos de 74 e que eventualmente se vão recuperar de outros modos, de outras formas, às vezes até com as mesmas canções, nos tempos que vão correndo e naqueles que hão de chegar. Eu queria chamar a vossa atenção para, há pouco tempo, o professor Marçal Grilo, que foi Ministro da Educação, bem conhecido aqui de todos e de todas, disse numa entrevista uma coisa de absolutamente reveladora. Disse ele: na altura em que eu lancei as propinas, eu já sabia que aquilo era inconstitucional. Disse o professor Marçal Grilo. Eu já sabia que aquilo era inconstitucional. Mas como aquela coisa do Tribunal Constitucional é composta por partidos e tal, eles deixaram passar aquilo. Mas eu já sabia que aquilo era inconstitucional. Claro que não é preciso ser constitucionalista para ler na Constituição que se estabelece a progressiva gratuitidade do ensino e depois se cria um sistema em que a progressividade é no sentido do copagamento e a pouco do pagamento integral. Portanto, são coisas que estão em direções opostas e há claramente uma violação material da Constituição no papel que as propinas têm no ensino superior público. E, portanto, aí há já uma violação por ação da Constituição. Tão claro, tão irrefutável que até o Ministro que as propôs, uns anos depois, considera realmente aquilo era inconstitucional. Depois há um acórdão lamentável do Tribunal Constitucional que diz que até 25% das despesas de funcionamento das unidades de ensino a coisa é constitucional, depois disso já não é. Hoje em dia já temos não sei quantas unidades acima dos 25% também. Aqui não há uma reversão por razões de ordem legal que têm a ver com a contabilização com questões relativas à autonomia nas universidades, em particular, mas há um conjunto de universidades que têm já pagamentos de propinas em regime prático de cofinanciamento muito acima daquilo que era o limite previsto como constitucional pelo Tribunal de Jurisdição próprio, que no caso é, como se sabe, o Tribunal Constitucional. Bem, este é um exemplo, nós poderíamos percorrer vários outros. Aquele que para mim é mais sensível e sempre foi desde 76, até desde os trabalhos da Constituinte, era aquele que dizia e diz que, para além da capacidade própria do cidadão ou da cidadã, todos têm acesso a todos os níveis de ensino, à investigação científica e ao ensino artístico. Como nós temos visto, ao longo dos últimos 20 anos, tem havido uma divergência corrente e cada vez mais acentuada, através do abandono escolar precoce, através de mecanismos de seletividade vários que foram impostos pelos diferentes governos, de modo a que, por razões económicas, se têm vindo a afastar dos patamares mais elevados de ensino muitos daqueles que são filhos das classes economicamente mais vulneráveis em Portugal. E isso é uma denegação do espírito e até da letra da Constituição que urge aqui denunciar. Tem vindo a ser denunciado há muitos anos, tem que ser mais denunciado, porque, na verdade, isso é que cria não o ensino dual, que é assim agora
uma inovação já antiga do Ministro Crato, mas um ensino dualista do ponto de vista social. É daqueles que precocemente são afastados da capacidade de aceder a todos os níveis de ensino e daqueles outros que têm condições económicas para poder participar em todo um percurso educativo que está publicamente sancionado. E, portanto, convém, sobretudo nestas alturas, recordar isso. Nós criámos um sistema público de ensino exatamente para diminuir tudo aquilo que eram os impactos negativos da existência de classes sociais, da divisão social, da desigualdade económica e, portanto, é essa a missão constitucional e a política de diferentes governos não tem ajudado a cumprir esse objetivo constitucional, muito pelo contrário, tem acentuado negativamente esse cenário. Basta olhar para as estatísticas para percebê-lo e também para as dores de todos aqueles que precocemente caem na precariedade, no mercado de trabalho, no desemprego e não têm outras saídas, nem outras expectativas de vida, nem sequer de formação pessoal. Ponto também muito importante na Constituição, a da existência de um sistema público para todo o tipo de ofertas de educação, não apenas do básico, do secundário, mas do pré-escolar, do ensino superior, etc. Tudo isso tem que ser garantido. A existência de um sistema público é a garantia de uma educação pública. Não exclui aquilo que é ensino privado ou cooperativo, mas é o tronco essencial para a existência de um sistema público. Nada serve falar de educação pública como oferta se não tiver um sistema público como um sistema essencial do provimento, da provisão desse tipo de educação. São, assim, alguns aspectos, e este também hoje está claramente contestado, quer doutrinariamente, por aqueles que vêm dizer que é necessário uma certa coexistência mais concorrencial entre o ensino privado e o ensino público, que a oferta pública tanto pode ser veiculada por privado como pelo público, enfim, questões que não são da Constituição, não são daquilo que é a essência da Constituição, onde claramente o ensino privado ou cooperativo são complementares, não são essenciais, não são o tronco para armar a oferta pública de educação. Eu quis sublinhar estes aspectos, poderíamos falar de outros. Não quero esgotar aqui agora um rol de inconstitucionalidades, embora toda a gente esteja um pouco expectante nos próximos dias o Tribunal Constitucional nos venha chamar a atenção para um conjunto de outras inconstitucionalidades sobre o Orçamento de Estado de 2013 e agitar um pouco as águas, que bem necessário vai sendo, mas para chegar a uma conclusão. A Troika está em rota de colisão com a Constituição da República em muitos aspectos. Tem a ver com a estabilidade do emprego, tem a ver com as leis de trabalho, tem a ver com aquilo que é o quociente mínimo dos serviços públicos, tem a ver com inúmeros aspectos daquilo que tem vindo a ser a aplicação do memorando imposto pela Troika. Contudo, as inconstitucionalidades contra a educação começaram antes e a Troika tem aqui um efeito catalisador desse aspecto. A um tempo impondo e a outro tempo fornecendo às forças políticas que foram atacando a Constituição da República e desvirtuando-a do ponto de vista prático, um alibi para os tempos que correm. E por isso, talvez neste tipo de iniciativas em que podemos dizer mais qualquer coisa do que 3 frases para efeito imediato, seja bom distinguir as coisas, porque, enfim, vamos tentar livrar-nos da Troika, mudar a política do país, pôr a Constituição no centro da vida e do futuro nacional, ter outra política europeia. Tudo isso nós queremos à esquerda e queremos esse tipo de desenvolvimentos. Não vamos poder ocultar que para repor a Constituição é preciso mais, infelizmente, do que afastar a Troika. É preciso afastar as políticas que albergaram a Troika, que assinaram com a Troika este caminho de destruição da economia de direitos. E isso, no dia 2 de abril, no dia em que se promulgou esta Constituição, a Constituição que respeitou e valorizou a Constituinte que saiu da Revolução de Abril, é um apontamento que não pode deixar de ser feito com emoção, mas sobretudo com um imperativo, neste caso
o imperativo constitucional para o Bloco de Esquerda, creio que para todos vós é categórico.